Olá, eu sou a doutora Thalita Nogueira e hoje eu vou apresentar um pouquinho dos diferenciais e dos recursos que temos com os alinhadores Angel Aligner. Para quem não sabe, a Angel ela tem mais de 20 anos de história no mercado, aí no mundo dos alinhadores. Ao longo do tempo, ela fez muita pesquisa, tem muita linha de pesquisa, tem muita inovação e tem muitos recursos adicionados dentro da plataforma e eu vou apresentar para vocês um pouquinho deles hoje. O que chama atenção aqui para a gente no Brasil é que em 2022 a Angel Aligner, que é uma empresa chinesa número 1 na China em alinhadores, adquiriu 51% da Adtech. E se a gente notar, nós temos a produção apenas na China e apenas no Brasil. Muito em breve, vamos ter os alinhadores da Angel sendo produzidos aqui no Brasil. Hoje vamos falar de todos os recursos que temos dentro da plataforma e alguns protocolos que temos nos alinhadores. Como, por exemplo, o Make It, que é um recurso que vocês têm disponível dentro da plataforma de vocês, que vocês podem usar para qualquer paciente, independente se vai tratar com Angel ou não, e eu vou explicar para vocês como que funciona. Vamos falar um pouquinho dos Angel Attachments. Vamos mostrar para vocês o nosso grande diferencial, que é o Angel Button, que para quem não sabe, é o botão no próprio alinhador. E eu vou falar quais são as vantagens de ter o botão no próprio alinhador. Vamos falar da possibilidade de vocês colocarem a tomografia dentro do planejamento do seu paciente. Falar do sistema cefalométrico inteligente, assim como o Make It, ele é um recurso que vocês têm dentro da plataforma que pode ser utilizado para qualquer paciente. É um ótimo recurso tanto para diagnóstico, tanto para mostrar para o paciente, né, o que a gente tem de mais tecnológico. O protocolo A8, que nada mais é do que quando a gente tem algum caso com distalização de molares, ele é adicionado no caso, tá? De forma automática, você não precisa solicitar e eu vou explicar um pouquinho dele. Outro protocolo que temos é o A7, que é quando a gente faz extração de premolares. Temos também o avanço mandibular, que é chamado de A6, que é a patente da Angel, e eu vou mostrar para vocês o diferencial por ser patente da Angel. E também vou mostrar a plataforma Aorto em geral, que é toda feita com sistema de nuvem, então tudo que a gente fizer fica lá para a gente documentado. Então vou mostrar um pouquinho de cada um deles. Essa é a cara da plataforma quando a gente entra, tá? Então é uma plataforma bem intuitiva, simples de navegar. E aqui quando a gente já colocou o nosso password e já colocamos o nosso e-mail. Tá? Então essa é a cara da plataforma, como vocês podem ver, é uma plataforma muito simples e intuitiva. E eu vou começar com o recurso iCef, que é onde a gente precisa ter apenas a tele do paciente. Com a tele do paciente, nós geramos o nome aqui do paciente, fazemos uma breve prescrição e aí a gente coloca ele dentro do programa. Então, quando eu colocar a tele aqui, em poucos segundos, nós vamos ter todos os pontos aqui na nossa tele. E o que é melhor, a gente vê todos esses dados em números, tá? E vocês podem escolher como vocês querem, qual análise que vocês querem do caso, tá? Da tele. Então a gente tem TWID, nós temos Rickets, o Hospital de Pequim é muito parecido com o USP, e aí vocês conseguem visualizar da melhor maneira que vocês quiserem. Aqui a sobreposição. Tá? Então, basta você ter duas teles do paciente quando a gente pede uma documentação intermediária de um caso mais complexo ou ao final, para a gente fazer uma comparação do antes e do depois do tratamento do caso. Então, aqui a gente tem essa sobreposição, né? Então, a gente consegue visualizar, uma está em azul, a outra está em vermelho. É muito bacana a gente colocar a data correta, porque aí a gente consegue saber qual que era a anterior e qual que foi a final. E aqui ele também nos dá em número, tá? Então a gente vai ter a norma, a gente tem o contorno 1 e o contorno 2 a gente sabe o que modificou e quanto que modificou com a tele aqui do paciente com a sobreposição. Aqui o VTO, que é uma simulação de uma vestibularização e de uma lingualização dos incisivos, tá? Então também muito simples, aqui é um vídeo em tempo real que vocês estão vendo, tá? Então é tudo muito rápido. Então, eu carreguei a tele do paciente, coloquei em OK, ele vai carregar.
E aí, a gente tem como fazer essa simulação. A simulação fica tanto na imagem quanto em número para a gente também. Então, a gente tem a norma, a gente tem a inicial e a simulação que a gente fez aqui, tá? Então, basta a gente pegar o ponto e ir modificando. Olha, nesse caso, eu vou vestibularizar o incisivo. Olha só, e olha que bacana, tecido mole também modifica. A gente consegue ver essa alteração em tecido mole também. Outro diferencial que temos na simulação é carregar a foto de perfil do paciente. Então, carreguei aqui a foto do paciente e aí ele vai sobrepor na tele. E aí, além de eu conseguir ver a simulação, né, ali pela tele, a gente consegue ver também isso no paciente, ou seja, lábio vai acompanhar também. Então, basta clicar em OK ali em cima. Clicou, e aí ele vai carregar a simulação foto de perfil mais a tele do paciente. E olha lá, quando a gente modifica a posição dentária, o lábio está acompanhando, tá? Então a gente tem tanto a modificação na tele quanto na foto. E aí a gente consegue brincar com qual imagem que a gente quer visualizar. Então, nesse caso, a gente consegue aumentar o brilho da foto, a gente consegue dar zoom, a gente pode diminuir esse brilho, ver menos foto do perfil, aumentar a da tele, só deixar a tele ou só deixar a foto do perfil, e aí a gente vai lá em cima e tira o contorno, e aí a gente consegue mostrar isso para o paciente. E aí a gente tem também o que eu acho um recurso muito importante para nós ortodontistas, para tomadas de decisões, né? A gente sabe que é muito importante quando a gente tem um paciente ali, criança e na adolescência, a gente saber o pico de crescimento desse paciente. Em poucos segundos, dentro do iCef, a gente consegue saber pelas vértebras qual é a idade, né, esquelética desse paciente. Então, por exemplo, nesse caso, isso mostra que o pico de crescimento e desenvolvimento terminou há mais de 2 anos, tá? Então, em segundos, eles já nos dão essa análise. E agora, outro recurso que a gente tem dentro da plataforma, que você pode utilizar para qualquer paciente, que não gera nenhum custo para você, não gera um planejamento, é o Make It. Basta você ter apenas os arquivos STL, superior e inferior do paciente, que nós vamos fazer uma simulação instantânea de um alinhamento, de um nivelamento para mostrar para o paciente. A gente sabe que é muito importante naquela primeira consulta a gente mostrar isso para o paciente. Então vamos clicar aqui, também um vídeo em tempo real, então a gente pode ver que é muito rápido. A gente clica ali no Make It, que é a ferramenta que a gente vai utilizar. A gente faz uma pequena prescrição de IPR de extração, se a gente aceita IPR nesse caso, se vai ter alguma extração. E aí depois ele gera essa visualização de um alinhamento e nivelamento do nosso paciente, tá? A gente consegue visualizar número, a gente consegue colocar grade também. Medição, o que é legal na medição aqui no Make It? A gente vê espaços, principalmente onde a gente tem para implante, tá? Então, quando a gente tem que fazer alguma abertura de espaço ou fechamento, a gente sabe se aquele espaço está adequado. A gente consegue mexer no 3D, ver ele de diversas maneiras. Tirar um arco, colocar o outro, diminuir o brilho do arco também. E um cuidado muito especial que a Angel teve com nós ortodontistas é que quando a gente envia para o paciente esse viewer, né, ele vai expirar. Em 1 dia, 3 dias ou 7 dias a gente decide. Por quê? O que é importante? A gente sabe que se isso for para o paciente, esse vídeo, essa simulação, isso pode virar um documento para ele. E ele vir em todas as consultas mostrando esse alinhamento final, né? Então a gente fez, né, com que esse link expire em até no máximo 7 dias. E olha aqui, é uma forma mais simples que ele vai visualizar, né? Então ele só vai ver mesmo o 3D da boca dele, tá? Basta criar, copiar esse link para ele, com essa senha ele consegue abrir o 3D. E aqui já é como vocês vão receber o planejamento, tá? Essa é a nossa
plataforma. Aqui embaixo a quantidade de alinhadores, no canto esquerdo é todas as ferramentas que a gente pode utilizar para visualizar o planejamento. Então aqui nós temos a raiz virtual, então você não colocou a tomo do paciente, mas nós colocamos uma raiz virtual. Lógico que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela não leva em consideração a panorâmica do paciente, porém ela é muito bacana para a gente enxergar qual o movimento que está acontecendo naquela raiz, tá? Então eu gosto muito quando a gente faz o suporte, faz a revisão de caso, colocar essa raiz para a gente conseguir enxergar o movimento que aquela raiz está fazendo. Porém, você também pode colocar a tomografia do seu paciente. Aqui já é com a tomo, então vai real do paciente. Quando a gente tem o esquelético, lá ele fica com a tomo do paciente. Nós conseguimos ver o contato desse paciente. Essa ferramenta ela é muito interessante para a gente ver a relação com o antagonista, então é a secção, tá? Então a gente consegue ir passando e ver qual é a relação que a gente tem em todo o arco. Então basta você ou clicar nessa setinha ou você ir clicando ali que ele vai passando, como eu vou mostrar agora. Olha aqui, anterior, a gente consegue ir passando. Aqui vocês têm a medição também, tá? Então, como eu falei, em casos que a gente precisa saber, né, o tamanho, o espaço, se é suficiente, a gente tem aqui a medição. Ele nos dá a complexidade do caso. O que é importante a gente saber? Nas nossas revisões ali, durante, né, o planejamento, ou até mesmo quando a gente recebe ele, para a gente saber quais são os movimentos mais complexos e de média complexidade, para a gente entender se a gente utiliza algum recurso e na hora da avaliação clínica com o paciente, para a gente se atentar ali naquele movimento se está realmente acontecendo. Então, nesse planejamento em questão, ele está amarelo, média complexidade. Se ele tivesse vermelho, ele seria de difícil complexidade. E não só isso. Quando a gente coloca o mouse em cima da bolinha amarela, ele vai me mostrar, ele vai identificar qual que é esse movimento de média complexidade. Nesse caso, foi o movimento de intrusão, que nós tivemos 2,67 milímetros de intrusão, e isso ele já diz que é de média complexidade. Temos a nossa tabela de movimento, que é uma tabela cumulativa, tá? Então vocês conseguem saber o que está acontecendo ao passar dos alinhadores. E vocês têm o movimento de coroa, centro de resistência e ápice de raiz. E se você selecionar um dente, ele aparece unicamente ali, fica de uma forma mais clara para você enxergar o que está acontecendo naquele dente. Mas você também tem a visão geral de todos os dentes e no dente que está selecionado, ele fica dessa forma azul para chamar a atenção, pois ele está selecionado. Se você selecionar fora, ele não seleciona nenhum dente. E aí você tem uma visão geral. E olha aqui, mostrando, né, passando os alinhadores, a gente vai notando que os movimentos vão modificando. Então, ela é uma tabela cumulativa. Dentro da plataforma, vocês conseguem fazer modificações no 3D. Então, aquelas modificações que a gente não consegue passar para o centro de planejamento ou modificações menores, a gente consegue fazer isso aqui com o 3D. Basta clicar aqui e aí ele vem todos os movimentos que eu consigo modificar, além de dente, atáchimas e elásticos, arco e plano oclusal. Então, aqui abrindo as modificações que eu vou fazer no dente desse paciente. Quando eu clico no dente, eu posso tanto modificar por ali, quanto ir movimentando também por essas setinhas aqui. E aí, se eu colocar em cima, ele vai me falar qual que é o movimento que eu estou fazendo. Neste caso, era uma intrusão ou extrusão. Quando eu clico em atáchimas e elásticos, ele me mostra as possibilidades que eu tenho aqui de atáchimas e elásticos e o nosso grande diferencial, que é o angel button. Se eu colocar em cima do atáchima, ele vai me falar qual é esse atáchima, qual o tamanho desse atáchima. E eu consigo modificar a posição dele também. E tá vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha é o limite que eu posso levar esse atáchima. Eu consigo modificar o tamanho dele,
Então, nesse caso, ele me daria duas opções, esse attachment, o pequeno e o médio, mas eu também posso removê-lo. E esse que é o nosso grande diferencial, o Angel Button. Quando eu clico nele, ele vai me mostrar as possibilidades que eu tenho para colocar o Angel Button. Ou seja, eu não consigo colocar em qualquer lugar. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai me dizer quais são os melhores locais, a melhor posição para que o Angel Button fica. Lógico, tem muitas opções, tanto vestibular quanto lingual, interproximais, mas eles sabem quais são as melhores posições. Olha na raiz virtual ou quando a gente tem a tomografia do nosso paciente, o recurso secção, quando a gente vai fazer um movimento ali de torque, né, de ápice de raiz e de coroa. Como fica muito claro a nossa visualização e a relação que a gente tem com o antagonista. Então agora vamos falar de outro recurso, que é o avanço mandibular da Angel, que é denominado de A6, e é a patente da Angel e por isso o diferencial de ser na oclusal, que é muito melhor, mais confortável para o nosso paciente e nos dá a possibilidade de colocação de attachments tanto na vestibular como na lingual. Porque a gente sabe que paciente criança tem coroas curtas, coroas expulsivas, e é importante, é necessário que a gente coloque attachments para a retenção desses alinhadores. Então, mostrando para vocês no arco superior, um alinhador com o A6 e aqui um planejamento com o avanço mandibular. Então, olha lá ele no arco superior e mostrando também aqui no arco inferior. E aqui vou mostrar para vocês um artigo com um caso clínico tratado com A6. Então, esse paciente foi como ele iniciou o tratamento e depois de ter utilizado o recurso A6, ele finalizou desta maneira. Então, aqui mostrando a sobreposição, a gente consegue ver, né, que foi um avanço significativo, corrigiu a classe 2 desse paciente, a retrusão da mandíbula dele. Aqui foi o paciente entrando em refinamento, então a gente pode notar que ele teve uma abertura da mordida posterior e isso foi corrigido num refinamento seguinte. Então, mostrando a tele desse paciente, a comparação e aqui o avanço do tratamento. Então, como ele iniciou, como ele já foi para refinamento e como o paciente finalizou o caso. Vamos falar agora de outro recurso que é o Angel Button, que é o botão no próprio alinhador. E aí eu vou falar quais são as vantagens da gente ter o botão no próprio alinhador, sem falar de não ter, né, a possibilidade de cair esses botões. Então a gente não tem emergências por conta de caimento ali de botões. Primeira vantagem, a gente pode já visualizar aqui direção de força. Aqui é um recorte, o cut, aquele que vai no próprio alinhador. Olha a direção de força que a gente tem. Já com o Angel Button, a gente tem direção de força de 360 graus. Outra vantagem é a aplicação de força que ele tem. Ou seja, quando a gente tem o método tradicional, o cut, o recorte no próprio alinhador, o elástico, ele vai puxando esse plástico para fora do dente. Então, a gente vai trazendo esse plástico. Com isso, a gente deforma o aparelho e, com isso, a força resultante. Já com o Angel Button, olha aqui, a gente não deforma o alinhador. E aí, a aplicação de força fica muito mais segura e eficaz. Então, desvantagens do cut, o elástico ele afasta o aparelho, resultando em uma adesão parcial e prejudicando a aplicação de força nos dentes de ancoragem. Já o Angel Button, ele não afeta a adaptação dos alinhadores nos dentes e a ancoragem geral do aparelho. E além disso, a gente não perde plástico, né? A gente sabe quando a gente tem um recorte de botão ou o próprio cut, a gente perde plástico. E o que faz movimentar dente com o alinhador? Plástico. Ou seja, quanto mais plástico a gente estiver abraçando esse dente, maior a previsibilidade dessa movimentação. E aqui alguns exemplos de utilização do elástico.
com o angel button. Esse daqui, no caso, era um elástico de classe 2, então a gente pode ver que ele é muito estético. Aqui, elástico de classe 3, aqui está até utilizando uma ancoragem com mini implante. Tração oblíqua anterior, então para tratamento ali de linha média. Mini implante para auxílio na retração, então olha aqui, estamos utilizando mini implante nesse caso. Mini implante para intrusão anterior. Elástico intermaxilar vertical. E aqui, para mim, já tem outra vantagem. Aqui no dente que a gente quer que aconteça o movimento, nós fazemos o recorte para o botão. Colamos o botão no próprio dente. Porém, quem recebe a força, não acontece movimentos indesejáveis. Então, se a gente tivesse aqui um botão para ajudar nessa tração desse dente, concorda comigo que ele também poderia movimentar? Mas eu tendo o angel button no arco oposto, essa força ela vai ser dissipada por todo o alinhador. E aí eu não tenho um movimento indesejado. Aqui um apoio de rotação, o famoso binário. Tá? Então a gente, no dente que quer rotacionar, a gente cola o botão no próprio alinhador. Porém, onde a gente vai fazer a força, a gente pode colocar no angel button. Tração vertical, outro caso de tração vertical. E agora vamos falar de outro recurso, que é o A7, que é um protocolo quando a gente tem casos ali com extração de pré-molar. Aqui nós recebemos o planejamento, então aqui é o inicial do paciente e aqui o planejamento que nós enviamos. E por que é importante vocês entenderem o protocolo A7? Porque a gente precisa visualizar essas sobrecorreções que o planejamento vai fazer e nos enviar. Então, o centro de planejamento ele vai fazer uma sobrecorreção dos movimentos que a gente não quer que aconteça, que a gente sabe que acontece no movimento de mesialização e no movimento de retração, que são os casos com extração de pré-molares. Por quê? Qual que é a tendência desses dentes quando eles vão mesializar? É eles virem angulando. Então, o planejamento é enviado sobrecorrigindo essa angulação da coroa. E os atáchimas também são diferentes. Já nos caninos, a mesma coisa. Qual que é, a tendência de um canino quando a gente está retraindo? É ele ir lingualizando. Então, eles sobrecorrigem. E nos dentes anteriores, a mesma coisa. Quando a gente retrai, qual que é, o movimento que pode acontecer? É lingualizar esses dentes e aí, então, eles dão um torque positivo, um torque vestibular, para que não aconteça essa inclinação desses dentes anteriores. E aqui mostrando um caso para vocês com extração de pré-molar. É um paciente de 28 anos, um tratamento de 36 meses, 55 alinhadores superiores e 65 alinhadores inferiores. Olha os caninos praticamente fora do arco 23. Agora do lado direito. Então, olha os atáchimas. Os atáchimas, eles são todos dentro do protocolo quando a gente tem extração de pré-molares. Eles dizem que o primeiro molar, ele é o dente-chave para essa movimentação. Então, ele vai com esses dois atáchimas aqui. Se não der para colocar na vertical, eles vão mandar horizontal. Do lado esquerdo, então, acontecendo a mesialização posterior e a retração anterior. Uma vista oclusal superior, olha o canino totalmente ali fora do arco. E agora começando a mesialização. O arco inferior. Outro recurso que nós temos da Angel, protocolo A8, que é quando a gente coloca casos que tenham distalização de molar. Então, ele tem controle de ancoragem anterior, o controle da sobremordida anterior, controle de ancoragem posterior e o controle vertical posterior. Então, assim como o A7, é um protocolo que no planejamento eles vão enviar de forma que a gente não tenha os movimentos indesejáveis quando a gente está fazendo uma distalização.
E aí nós temos o recorte do alinhador, ou seja, quando o segundo molar ele chega na sua posição objetivo. Então a gente distalizou, por exemplo, 2 milímetros esse molar. Os alinhadores eles serão enviados sem a parte distal. Porque o que eles entenderam? Que se a gente tiver plástico ali na distal, esse plástico pode fazer uma força e empurrar esse dente para mesial. Com isso, a gente pode ter uma recidiva. Então, quando o segundo molar chegar na sua posição objetivo, nós vamos enviar os alinhadores sem a distal para que não tenha nenhuma força para que esse dente venha para mesial novamente. Aqui mostrando um artigo para vocês com um caso de distalização. Então, aqui é o antes da paciente, uma sobremordida severa, essa paciente. Uma paciente que tratou com 27 meses, 73 alinhadores e 47 alinhadores inferiores, 30 anos de idade. Então, mostrando a distalização de forma sequencial, intrusão, então, do lado direito, a distalização sequencial, né? Vocês podem ver que o segundo molar está indo, depois começa o primeiro molar, depois levamos o segundo pré-molar, depois primeiro pré-molar e aí depois anteriores. O paciente, além disso, tinha um brode, corrigindo esse brode, fazendo a distalização também de forma sequencial. O arco superior. Então, aqui a gente consegue visualizar a distalização sendo feita de forma sequencial. O arco inferior. E agora eu vou mostrar para vocês os recursos que temos dentro dos attachments com a Angel. Então, esse daqui é o Torque Reed, que nós ajudamos o movimento de torque de raiz. O Intrusion Reed, que ajuda na intrusão. O Rotation Reed, que ajuda nos movimentos de rotação. E aí a gente pode visualizar aqui nos alinhadores. Então, esse para ajudar no torque de raiz, este para ajudar na rotação e o acima para a gente fazer intrusão. Nós temos dentro da Angel o recurso de análise de progresso. Nós conseguimos visualizar como está acontecendo aquele caso. Pode ser durante o tratamento, então se você tem ali um scanner, um escaneamento do paciente, a gente pode fazer essa análise de progresso durante o tratamento ou ao final do tratamento para você visualizar quais movimentos que aconteceram e quais movimentos que não aconteceram de forma positiva. Então, basta a gente clicar em análise de progresso, ele vai nos fornecer o campo estágio, que a gente vai colocar em qual alinhador esse paciente se encontra, e a gente também carrega os STL. E aí ele vai me dar em uma tabela e ele me mostra também as cores aqui no modelo 3D para a gente conseguir acompanhar a movimentação que está acontecendo nesse paciente. Dentro da Angel, nós temos um produto totalmente voltado para a criança, que é o Angel Kid, que é uma solução para correção da dentição mista, correção de classe 2, prevenção de hábito e também temos o recurso Angel Hook para tratar pacientes de classe 3. Então, no Kid, nós conseguimos tratar tanto a parte dentária do paciente com alinhadores, nós temos o guia de erupção, então esse paciente pode estar ali na dentição mista, nós temos o recurso Angel Button para utilizar. E na parte esquelética, nós temos o Angel Hook, que nós conseguimos associar aquele paciente que vai utilizar a máscara facial. Nós temos o A6, que é o avanço mandibular, e nós temos o Curve Turbo, que é um avanço de até 3 milímetros, tá? Diferente do A6, que a gente consegue fazer um avanço maior, o Curve Turbo, ele é um avanço de até 3 milímetros. E na parte muscular, nós temos o esporão lingual, e temos também o posicionador de língua baixa. Tudo isso vem já no alinhador. Nós temos 3 opções de recortes com o Angel Kid. Nós temos o recorte reto pelo arco todo, nós temos o recorte reto apenas nos posteriores, escalonado no anterior ou escalonado completo. O que é interessante? Para casos que a gente tem expansão, que a gente precisa abraçar muito bem esses dentes, a gente pode selecionar o reto e aí ele vai dessa maneira, com alívio suficiente na gengiva para que não machuque este paciente.
E aqui mostrando os recursos, o esporão, que vai no próprio alinhador, e aqui o posicionador de língua baixa, que também vão no alinhador. Vou deixar aqui para vocês o nosso site educacional, o hortoeducation.com.br. Lá vocês conseguem ver, né, os nossos próximos credenciamentos, tanto online quanto presencial. Lá vocês conseguem ver quais são os speakers, as melhores datas para que vocês possam adquirir o nosso credenciamento. Obrigada por acompanhar essa aula comigo. Até a próxima!